Sejam todos bem-vindos à nossa igreja virtual. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui, conectados conosco, para compartilhar a palavra do nosso Deus. Que as bênçãos espirituais do Senhor alcancem sua vida e o seu lar neste momento. Meu nome é Walter, e estou aqui para estudarmos juntos as Escrituras Sagradas. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais incríveis e cheias de significado do Novo Testamento. Uma história que fala sobre fé, medo e o poder incomparável de Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias ou nossos aplicativos da Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. A cena começa logo após um dos milagres mais conhecidos de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes, onde ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Imagine a energia daquele momento. A multidão estava maravilhada, e a Bíblia diz que queriam fazer de Jesus um rei à força. Mas Jesus, sabendo que seu reino não era deste mundo, tinha outros planos. Ele instrui seus discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Depois de todos irem embora, Jesus sobe a um monte, sozinho, para orar. Que lição poderosa já aqui no começo! Mesmo depois de um dia exaustivo e de um milagre espetacular, Jesus busca a comunhão com o Pai. Ele nos ensina a importância de nos retirarmos, de buscarmos esse tempo a sós com Deus para recarregar nossas forças espirituais. Enquanto Jesus orava, os discípulos enfrentavam uma grande tempestade no meio do mar. O vento era forte, as ondas batiam com violência contra o barco. Eles estavam no meio de uma situação de puro caos e medo. O texto diz que o barco já estava a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas. Eles eram pescadores experientes, mas aquela tempestade era diferente. Eles estavam lutando pela própria vida, remando contra a fúria da natureza. E então, na quarta vigília da noite, que seria algo entre 3 e 6 da manhã, o momento mais escuro e frio, algo extraordinário acontece. No meio da tempestade, no auge do desespero deles, os discípulos veem uma figura caminhando sobre as águas, vindo em direção a eles. Pensem comigo, no escuro, no meio de uma tempestade violenta, vendo alguém andar sobre o mar agitado. A reação deles foi a mais humana possível. Pânico. Eles gritaram de medo, pensando que era um fantasma. O medo paralisou seus corações. Eles não conseguiram reconhecer quem estava vindo. Quantas vezes, em meio às nossas tempestades, o medo também nos cega. Quantas vezes não conseguimos ver a mão de Deus agindo, porque estamos focados no tamanho das ondas e na força do vento. Mas então, uma voz familiar e cheia de paz ecoa sobre as águas turbulentas. Jesus imediatamente lhes diz: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Essas palavras são um bálsamo para a alma. Coragem, ele diz. Em outras traduções, tende bom ânimo. No meio do caos, a presença de Jesus traz calma. A identidade dele, sou eu, é a maior garantia que podemos ter. E a ordem, não tenham medo, é um convite para confiarmos nele, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. É nesse momento que um dos discípulos, o impulsivo e apaixonado Pedro, faz algo ousado. Ao ouvir a voz de Jesus, ele não se contenta em apenas se sentir seguro no barco. Ele quer mais. Ele quer experimentar o poder de Jesus de uma forma pessoal e única. Ele diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Que pedido audacioso! Pedro não duvidou de Jesus. Pelo contrário, sua fé o levou a pedir algo impossível para qualquer ser humano. Ele condicionou sua ação à ordem de Jesus. "Se és tu, manda-me." Ele estava dizendo: "Senhor, eu sei que se o Senhor mandar, eu posso fazer o impossível." E qual é a resposta de Jesus? Uma única palavra: vem. Simples, direta, poderosa. Com essa palavra, Jesus não apenas confirma sua identidade, mas também compartilha seu poder com Pedro. Ele convida Pedro a sair da sua zona de conforto, a sair do barco que, mesmo sendo açoitado pelas ondas, ainda representava alguma segurança. E Pedro vai. Ele desce do barco e começa a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Por um momento, Pedro fez o impossível. Por um momento, ele participou de um milagre,
seus pés pisando onde só os pés do Mestre haviam pisado. Ele andou sobre as águas. E por que ele conseguiu? Porque seus olhos estavam fixos em Jesus. Sua fé estava conectada à fonte do poder. Enquanto ele olhava para Cristo, as leis da natureza foram suspensas para ele. Esta é a essência da nossa caminhada cristã. Enquanto mantemos nossos olhos em Jesus, somos capazes de superar as tempestades da vida. Somos capazes de fazer coisas que, em nossa própria força, seriam impensáveis. A fé nos sustenta sobre as águas turbulentas dos nossos problemas, das nossas ansiedades, das nossas lutas. Mas a história não termina aí. A Bíblia continua, dizendo que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Ele desviou o olhar. Ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade ao seu redor. Ele viu as ondas gigantes, sentiu a força do vento e, naquele instante, a dúvida invadiu seu coração. O medo tomou o lugar da fé. E o que aconteceu em seguida? Ele começou a afundar. No momento em que ele tirou os olhos de Cristo e os colocou nas circunstâncias, ele começou a afundar. Isso é tão real para nós hoje. Quantas vezes começamos nossa jornada de fé com coragem, com os olhos fixos no Senhor, mas então as dificuldades aparecem. O relatório médico negativo, a crise financeira, o conflito familiar, a pressão no trabalho, e nós começamos a olhar para as ondas. Começamos a medir a força do vento. E quando fazemos isso, o medo nos domina e começamos a afundar. Afundar em desespero, em ansiedade, em tristeza. Mas mesmo nesse momento de falha, a história de Pedro nos traz uma esperança maravilhosa. Ao começar a me afundar, o que ele faz? Ele grita a oração mais curta e eficaz da Bíblia: Senhor, salva-me! Ele não tentou nadar, não tentou se debater. Ele sabia que sua única esperança era aquele que o havia chamado. Ele clamou pela única pessoa que poderia salvá-lo. E a resposta de Jesus é imediata. O texto diz: imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus não esperou. Ele não disse: eu te avisei. Ele não o deixou afundar um pouco mais para aprender a lição. No mesmo instante do clamor de Pedro, a mão de Cristo já estava lá, firme, segurando-o, levantando-o das águas. Que imagem poderosa do amor e da graça de Deus! Mesmo quando nossa fé vacila, mesmo quando afundamos por causa do nosso medo, Jesus está sempre pronto a estender sua mão para nos salvar. Ele não nos abandona em nossas falhas. Seu socorro é imediato para todos que clamam por ele. Depois de segurá-lo, Jesus diz a Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Perceba que Jesus não o repreende por ter saído do barco. O problema não foi a ousadia de Pedro. O problema foi a dúvida que veio depois. A fé de Pedro foi suficiente para tirá-lo do barco, mas não foi constante para mantê-lo sobre as águas. Jesus o estava convidando a refletir sobre a razão de sua dúvida, quando a fonte de todo o poder estava bem na sua frente. Então, os dois sobem no barco. E no momento em que Jesus entra no barco, o vento cessa, a tempestade acaba. A presença de Jesus não apenas salva um indivíduo, mas acalma toda a tempestade. Quando convidamos Jesus para entrar no barco da nossa vida, da nossa família, dos nossos projetos, ele traz a paz que excede todo entendimento. A reação dos outros discípulos que ficaram no barco é de pura adoração. Eles, que antes estavam apavorados, agora se prostram diante de Jesus e declaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A tempestade, a falha de Pedro e o resgate milagroso serviram para revelar a eles, de uma forma profunda e inquestionável, a divindade de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, essa passagem é um espelho para a nossa vida. Todos nós enfrentamos tempestades. Todos nós temos nossos barcos de segurança, dos quais muitas vezes temos medo de sair. Jesus nos chama para caminhar com Ele, para ter uma fé ousada, para fixar nossos olhos nele e não nas circunstâncias. E sim, como Pedro, nós vamos vacilar. Haverá momentos em que o medo será mais forte e começaremos a afundar. Mas a lição mais preciosa é que, mesmo nesses momentos, a mão de Jesus está estendida.
Ele está pronto para nos levantar. Nossa fraqueza não anula o poder dele. Nossa dúvida não cancela a fidelidade dele. Portanto, hoje, seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, fixe seus olhos em Jesus. Não olhe para as ondas, não meça a força do vento. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Confie que ele tem poder para te sustentar. E segundo, se você sentir que está afundando, se a sua fé fraquejou, não hesite. Clame como Pedro: Senhor, salva-me. E tenha a certeza de que, imediatamente, a mão amorosa do nosso Salvador se estenderá para te segurar e te colocar em segurança. Ele nunca falha. Que essa mensagem fortaleça sua fé e te dê coragem para enfrentar qualquer mar revolto. Que a paz de Cristo, que acalmou a tempestade, inunde o seu coração agora. Muito obrigado por estarem conosco. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos estudando a palavra juntos. Que Deus abençoe a todos.